Sejam então muito bem-vindos a mais um episódio do Aroma Voice, a voz da aromaterapia em Portugal, pelo Instituto Português de Aromaterapia. E hoje temos uma convidada muito especial connosco. Temos a Sílvia Lima, que era uma mãe a tempo inteiro, ainda é mãe, mas já não é apenas e só mãe a tempo inteiro. E hoje a Sílvia vai-nos falar um bocadinho desta transformação que existiu na sua carreira entre crianças e a aromaterapia. O que é que aconteceu aqui pelo meio para fazer com que a Sílvia hoje trabalhe apenas e só a aromaterapia e, claro, também enquanto mãe, como é óbvio. Muito obrigada, Sílvia, por cá estares hoje connosco no nosso quarto episódio aqui do podcast. E obrigada por trazeres também aqui a tua história. Vamos falar um bocadinho sobre isso e aqui a tua transformação de vida que aconteceu para que todas as pessoas também te possam conhecer, porque aqui o objetivo também com este podcast é mesmo isto, é que fiquem aqui registadas algumas transformações e algumas mudanças de vida que aconteceram devido também à aromaterapia, para que possa também inspirar outras pessoas a perceberem que na verdade existem outras oportunidades e cada vez mais existem oportunidades na área das terapias naturais, como por exemplo a aromaterapia. Desde já, muito obrigada, Sílvia, por cá estás. Obrigada obrigada pelo convite. Para mim é uma felicidade muito grande poder partilhar aqui a mudança que aconteceu. E até acho que para algumas pessoas pode ser assim muito estranho, porque quer dizer, na verdade a minha área de formação é Ciências da Comunicação, então basicamente eu tenho aqui um leque muito grande, não é? Porque uma pessoa que se forma nesta área acaba por, na verdade, e a verdade é que hoje em dia nós também já não fazemos um curso e a nossa vida passa a ser aquilo até o resto da vida. E eu acho que eu sou um reflexo muito claro da nossa geração. Nós já não fazemos um curso que fica para a vida toda e é aquilo que nós vamos fazer para sempre e nada vai mudar e vamos ficar na mesma. E se por um lado isso pode gerar um bocadinho de ansiedade, por outro lado eu acho que para pessoas como eu, que não gostam de estar sempre a fazer a mesma coisa, é um alívio, porque nós podemos fazer coisas novas e mesmo dentro da nossa área podemos ir experimentando coisas novas. Então eu sabia desde que casei que eu queria ficar pelo menos nos primeiros anos de vida dos meus filhos com eles a tempo inteiro, e foi isso que aconteceu e é isso que ainda está a acontecer, porque o Marcos ainda não entrou no pré-escolar, então basicamente ainda estou aqui sempre quase que num part-time entre estar a tempo inteiro com eles e ir fazendo aqui a aromaterapia, mas foi assim uma caminhada com muitos altos e baixos e tropeços e incertezas e não saber o que, mas foi bom porque no processo fui descobrindo aquilo que gostava de fazer e ainda estou nesse processo, porque às vezes as pessoas perguntavam, então agora estás só em casa, que eu também não gosto muito quando dizem assim, estás só em casa. Só em casa, ou seja, não fazes nada, não é? Exato. Sim, até porque uma pessoa quando está só em casa, não é? Acaba por também se envolver noutras coisas e fazer outras coisas, não está só em casa. E também o estar em casa convém que nós também estejamos em casa, mas a cuidar ativamente dos nossos filhos e empenhadas também na educação deles, não é? Não é só eles estarem ali e nós estamos aqui, não é? Há todo um processo e coisas que se vão fazendo. E às vezes acho que há um bocado essa percepção errada de quem se decide dedicar a isso a tempo inteiro. E também, claro que também teve muito a ver com o exemplo que eu tive, porque a minha mãe também fez isso, e eu valorizo muito esse esforço que ela fez por mim e pela minha irmã, e sempre sempre pensei, não, eu gostava mesmo de poder dar isto aos meus filhos, porque foi mesmo muito bom, e eu acho que isto é também muito importante, nós aqui frisarmos que isto também é uma via e também é uma profissão, às vezes de alguma forma, e que tem o seu valor. No entanto, eu sempre quis também fazer algo noutras áreas e mesmo a nível profissional também quis sempre fazer algo diferente ou algo mais diferente de só ser bem, não é? Mas também quis-me sempre muito desenvolver também nesse sentido e nesse aspecto. Então, basicamente, o que começou a despertar foi, eu comecei a ter um pouco mais de tempo, também o confinamento deu-me essa percepção, de algum modo, talvez um bocadinho errada, de que eu tinha mais tempo, porque depois, quando as coisas começaram a abrir, os projetos que tinha e as outras coisas foram começando a voltar, mas ainda assim percebi que estava na altura de pelo menos ir começando a traçar aqui o caminho que eu queria fazer nos próximos anos. E muitas vezes as pessoas perguntavam, então, Silvia, mas tu és da área da comunicação, agora há tanta gente no Facebook e no Instagram, porque é que tu não te tornas uma pessoa que produz conteúdos para as outras pessoas e fazes isso? Aí eu pensava assim, eu não quero fazer isso.
Eu não quero fazer isso porque depois nós temos que pedir à outra pessoa os dados, temos que pedir as coisas e depois há sempre aquele impasse de espera de receber as coisas do outro lado e aquilo depois torna o processo demorado e eu também gosto muito do processo criativo, da própria criação do conteúdo, então para mim aquilo não me fazia assim muito sentido e eu avaliava sempre a questão também no sentido de, ok, eu vou começar a trabalhar, mas eu quero continuar a ter liberdade para estar com os meus filhos quando eu quero e quando me apetece e poder parar quando é necessário, também por causa do trabalho do meu marido, muitas vezes ele também precisa de mais disponibilidade da minha parte para poder dar apoio aos nossos filhos. Então eu queria aqui tentar encontrar também algo que me permitisse e permitisse isso. Então eu comecei a explorar várias coisas, porque lá estava na minha ideia esta coisa de pá, trabalhar para os outros no sentido de ter alguém que é o meu patrão e eu ter que responder daquela forma e ter que estar sempre lá naquele nível e não poder, por exemplo, porque às vezes nós, não é, enquanto mães temos alturas que são mais desafiantes e que os nossos filhos têm alturas em que precisam mais de nós e que nós precisamos abrandar um pouco. E eu olhava para isso e pensava, um emprego normal não me vai permitir fazer isso. E eu pensei, bom, eu tenho que arranjar aqui outra alternativa. E acho que comecei por aquilo que toda a gente começa, não é? Olha, vou vender produtos, vou vender coisas. Só que aquilo também não me dizia nada. Não sei se te identificas com isto, se te faz sentido, mas aquilo para mim não me fazia muito sentido. E ainda comecei por aqui, por outro, ainda pensei, como comecei a apaixonar-me também aqui pelos óleos essenciais, pensei, olha, se calhar também posso vender alguma coisa de óleos essenciais ou assim, mas a verdade é que eu depois fui tomando consciência de, espera, eu não sei nada. Eu não sei mesmo nada disto. Há muita coisa que me faz confusão. Sei assim umas coisas muito básicas, mas eu nem sequer sei como é que eu posso fazer algumas aplicações. Nem tinha muita noção do que era a aplicação tópica, por exemplo. Estava ainda muito ali naquela questão aromática. E depois nós começamos a procurar e a pesquisar e começamos a confrontar-nos, tu disseste-nos isto várias vezes, com imensas contradições. E depois ficamos naquele pânico do e agora? Se calhar isto não é nada seguro, se calhar isto não presta para nada. E tive um bocado ali aquilo, e no ir procurando, fui encontrando várias informações e pessoas, uma delas foste tu, e na verdade o que realmente me abriu aqui também muito a mente para a aromaterapia foram as jornadas, que foram, pronto, foi uma altura de poder ter contacto com várias formas de utilização e foi aquele momento de Xana, ok, a aromaterapia dá para imensas coisas e posso fazer aqui imensas coisas com a aromaterapia. Só que por outro lado, também fui desenvolvendo a minha consciência em relação à aromaterapia, porque eu conhecia os óleos essenciais, os óleos essenciais são uma fração e uma parte daquilo que é a aromaterapia. E fui começando depois a perceber, após ter feito depois a certificação profissional, que foi quando eu decidi, ok, é mesmo isto que eu quero fazer, e quando surgiu a oportunidade eu pensei, é aqui que eu vou investir o meu tempo, é aqui que eu vou investir na minha profissão, e é isto que eu vou fazer. Claro que no momento ainda tive algumas incertezas, algumas dúvidas, mas apesar de até nem ter disponibilidade financeira, era aquilo que eu queria e arranjei forma de fazer. Portanto, isto às vezes é o nós decidirmos se é mesmo por aqui que queremos e percebermos é este investimento que eu quero fazer ou não. E foi basicamente por aí que eu depois entrei. Isto, Liliana, se não me interrompes, eu meto a primeira, a quarta, a quinta e vou Está bem, sempre adiante. está bem, pronto. Então, eu ia te perguntar mesmo isso, mas tu já nos descreveste aqui. Ia-te perguntar mesmo como é que era a Sílvia antes mesmo de fazer a formação, não é? O que é que tinhas feito antes? Pronto, tu já me tinhas contado anteriormente que de facto quando casaste decidiste que querias ter tempo para os teus filhos e que irias ter filhos muito, muito em breve, portanto foi logo uma decisão, digamos que talvez no casamento, não sei se foi antes ou depois, mas que foi ali muito próximo ao teu casamento, à tua união, em que tu decidiste, ok, nós queremos ter filhos muito rapidamente, ou quando for possível, e a verdade é que ainda há bocadinho estavas a dizer que foi muito rápido, não é? E que rapidamente tiveste os teus filhos e que pronto, a partir desse momento tiveste que ficar aqui um bocadinho limitada a nível de trabalho, porque também, entretanto, entrou uma pandemia em que ainda tornou as coisas muito mais difíceis para quem andava à procura de trabalho, não é? Infelizmente, foi a realidade, embora houvesse uma maior flexibilidade de trabalho a nível online, porque cresceu imenso com a pandemia, a verdade é que também houve uma grande dificuldade para quem não tinha trabalho arranjar trabalho, não é? E tu tinhas as tuas crianças, portanto também tinhas de dedicar a eles e que não podias também deixá-los em casa sozinhas, não é? Principalmente durante esse período.
E depois foi então quando tu, que estavas agora a explicar, quando tu começas a usar a aromaterapia então, e começas a ver a aromaterapia, e era um bocadinho isso que eu te ia perguntar, o que é que te fez olhar para a aromaterapia de forma a te dar aquele clique e tu dizeres assim, é isto que eu quero fazer para a minha vida toda. Eu tenho uma licenciatura em Ciências da Comunicação, correto? Sim. Ciências da Comunicação, estou a dizer bem. Portanto, eu tenho uma licenciatura em Ciências da Comunicação, mas o que eu quero neste momento fazer para a minha vida, tendo em conta agora já ter 2 filhos e toda esta situação que estamos a viver neste mundo, não é? Esta pandemia, é isto que eu quero fazer para a minha vida toda. Como é que tu chegas a esta decisão, não é? Mesmo já tendo experimentado imensas coisas, como é que tu chegas a esta consciência? Era aquilo que se calhar te perguntava agora, neste momento. Eu acho que quando nós começamos a olhar para trás e em retrospectiva, nós percebemos que há sempre várias coisas que nos vão orientando para um sentido, mesmo sem nós sabermos o que é que vai acontecer no futuro. Uma das coisas que também ajudou muito a decidir aqui, a ir pela via da aromaterapia, foi o eu perceber que, ok, eu posso fazer e eu posso tentar, mesmo que eu me arrependa a meio do processo ou lá mais à frente, não há problema, muito por causa daquilo que eu estava a falar no início, de que já não há esta ideia de uma carreira para o futuro. Obviamente, aqui no caso da aromaterapia, eu vejo muito futuro. Há a possibilidade de fazer isso, de ter uma carreira para o resto da vida, mas, mas para mim foi mais no sentido de não é uma prisão, ou seja, eu posso fazer isto e posso decidir mudar. No entanto, também vejo aqui que decidi que era isto que eu queria fazer e também não quero voltar atrás. Eu só deixo aqui a coisa em aberto porque também não vale a pena estar aqui a limitar, porque nós não sabemos o futuro, não é? Há uns, há uns anos, há um ano atrás, nós achávamos que estava tudo normal e de repente houve uma reviravolta. Então é muito neste sentido também. Mas eu acho que muito do meu percurso me foi também abrindo aqui também um pouco a mente para esta via profissional. Porquê? Porque depois de eu ter feito o curso de Ciências da Comunicação, eu decidi fazer mestrado e fui fazer um mestrado assim um bocadinho fora, embora um bocado relacionado, mas com um nome até assim muito comprido, que é a gestão da qualidade e marketing agroalimentar. Mas foi muito interessante porque contactei muito com a questão da forma de produzirmos os nossos alimentos, da qualidade dos nossos alimentos, daquilo que nós consumimos, e isso começou a mudar o meu pensamento enquanto consumidora sobre o que é que eu estou a utilizar e porquê. De maneira que quando eu tenho contacto com a aromaterapia, ou melhor, com os óleos essenciais, não foi diretamente com a aromaterapia, foi com os óleos essenciais, eu percebi que isto já ia na linha daquilo que era o meu pensamento, daquilo que eu via enquanto consumidora. E por causa de estudar marketing e tudo isso, eu já estava muito desperta para esta realidade de nós precisarmos aprender e até ensinar, até numa perspectiva de mãe, ensinar as nossas crianças a serem consumidores conscientes e despertos para aquilo que são as mensagens que nós vamos recebendo, não é? E sermos bastante firmes e despertos para aquilo que nós de facto queremos consumir e daquilo que de facto nós queremos utilizar e porquê. Portanto, quando surge aqui os óleos essenciais e eu começo a ter contato com a aromaterapia, eu já tinha esta visão mais ampliada e para mim já me fazia muito sentido. E quando eu conheci o que é realmente a aromaterapia, então fez o clique, porque aí eu percebi, ok, isto não são... E foi aí que eu percebi, não é só o óleo essencial em si, mas é um entender o conceito e aquilo que está por trás da aromaterapia. E foi quando eu percebi que para nós utilizarmos a aromaterapia, nós temos de ter muita noção do contexto, da nossa condição de saúde, de quem nós somos, do que nos acontece. Foi quando eu percebi, ok, isto faz-me sentido e é algo que eu quero utilizar. Foi quando eu comecei a perceber muito aquilo que tu dizes, de que a solução não está no frasco. Portanto, eu comecei a perceber que os óleos essenciais em si não estavam a produzir transformação nenhuma, ou seja, não estavam a mudar nada na minha vida. Foi a partir do momento em que eu comecei a saber utilizá-los, utilizar esta ferramenta bem, é que eu percebi, ok, isto tem potencial e pode fazer a diferença na minha saúde. E foi a partir daí que eu percebi, ok, é por aqui que eu quero ir. E foi também por me consciencializar muito da necessidade de nós precisarmos investir mais na prevenção. Porque aquilo que nós vivemos hoje, não é? O status quo que nós estamos a viver, é que nós agimos
quando há um sintoma, quando nós começamos a ter febre, ups, alguma coisa está mal. E há tantos sintomas prévios a isso, há tanta coisa. Eu gosto muito de utilizar o exemplo de dor de cabeça, porque é o clássico do tenho uma dor de cabeça, vou buscar um paracetamol, tomo e está resolvido o assunto. E a verdade é que quando eu comecei a ser uma verdadeira utilizadora da aromaterapia, não uma utilizadora só de uma das ferramentas da aromaterapia, é que eu percebi, ok, se eu parar, se eu escutar, se eu tentar entender de onde é que vem a minha dor de cabeça, eu posso agir de uma forma diferente. E, por exemplo, se eu tenho uma dor de cabeça, aliás, quando eu comecei até a utilizar a aromaterapia, eu nem sequer utilizava o hortelã-pimenta, porque nem sequer era aconselhado para mim, porque ainda estava a amamentar, e então tive que obrigatoriamente recorrer a outras alternativas, e foi aí que eu comecei a perceber, ok, eu tenho que entender para mim o que é que me vai ajudar na minha dor de cabeça, e às vezes eu sei que a minha dor de cabeça tem a ver com stress, às vezes tem a ver com cansaço por não ter dormido a noite suficiente, e dependendo disso, eu vou utilizar uma ferramenta diferente, e é por isso que eu acho a aromaterapia tão fascinante, nós não nos precisamos cingir apenas um óleo essencial e pronto, é aquele que serve para aquilo, como nós usamos com os comprimidos, é diferente a perspectiva. E eu acho que isso mudou muito e gosto muito de me focar nisso também quando falo sobre a aromaterapia, que nós não precisamos nos focar, até porque às vezes, por exemplo, e isso foi uma das coisas que nós aprendemos bastante na formação, às vezes há pessoas que não gostam daquele aroma e não têm que usar aquele aroma, porque há imensos óleos essenciais, imensa coisa que nós podemos utilizar e que podem resolver o problema na mesma. O que precisamos é escolher aquilo que é indicado para nós. E esta questão da personalização, para mim, é o que me toca na alma e é o que me faz ficar com os olhos a brilhar, que é nós olharmos para nós enquanto indivíduo, para o nosso contexto, para a nossa situação, para aquilo que está a acontecer e não sermos só mais um, que somos tratados da mesma forma, sempre com a mesma terapêutica. A mesma coisa, não é? Aquela questão de, olha, tens uma dor de cabeça, é isto, ponto final. Mas nem interessa porque é que tens a dor de cabeça. Se é uma dor de cabeça, é isto, ponto final. Não é? E infelizmente isso acontece muito. Mas não é assim que deve de ser, não é? Porque nós somos todos diferentes, nós devemos ser vistos aqui desta forma mais integral e mais abrangente, porque lá está, uma dor de cabeça pode ser muita coisa. E quando nós começamos a aprender a identificar esse tipo de situações, não é? Esse tipo de causas, conseguimos muito mais facilmente ajudar a pessoa. Muito rapidamente conseguimos dar a solução ideal para aquela pessoa e não estamos a basear apenas no sintoma, apenas é uma dor de cabeça, então é isto automaticamente, não é? Isto não é propriamente assim. Existem muitos óleos essenciais com muitas propriedades semelhantes, mas cada um deles pode ser orientado para cada uma das situações. Exato. Quando nós temos a capacidade de ver isso no nosso cliente, não é? Ou em nós mesmos, dependendo aqui da forma de utilização, se estamos a usar para nós ou se estamos a usar com os nossos clientes. Sim, às vezes acabo por ver muito também aqui o papel do aromaterapeuta neste sentido de ajudar a pessoa que está do outro lado a desenvolver ferramentas para pensar, para avaliar, porque nós passamos a vida a correr de um lado para o outro, é um facto. Passamos o tempo a fazer muitas coisas e também muitas das vezes nós não nos damos o espaço para parar e para de facto analisar aqui as coisas e cada vez mais tem uma das coisas também que se calhar pode ter sido uma desvantagem de quando eu comecei a ir aqui por este caminho, foi eu tenho que fazer tudo e tenho que fazer isto e mais aquilo, e a pessoa começa a entrar naquele loop e naquele stress e não para. E tive várias chamadas de atenção de que, ok, não, eu preciso parar, e se eu também quero levar as outras pessoas a entender que isto é importante, eu também preciso de parar e aprender aqui a descansar, porque isso é um dos grandes problemas que nós vivemos hoje em dia, de muito stress, muita coisa acumulada. Para nós mulheres, então, fazemos muitas coisas e também quando não temos, arranjamos para fazer porque não sabemos estar quietas, se for como eu. E então nós precisamos mesmo aqui de parar, de olhar e de analisar as coisas, e eu acho que também é muito papel do aromaterapeuta ajudar neste sentido, de nós entendermos que precisamos parar para ouvir, para entender o que se está a passar e para descansar. O descanso é super importante. Eu até aqui há pouco tempo fiz um direto sobre o sono e quer dizer, quando uma pessoa começa a pesquisar sobre os assuntos e a perceber a real questão de que o não dormir pode trazer efeitos iguais a uma pessoa que consome álcool de uma forma nociva, ou seja, em excesso e em demasia,
quer dizer, é aquela sensação de cabeça a explodir, tipo, ok, não pode ser por aqui e temos mesmo de aprender a fazer as coisas de outra forma. E então acabou por ser também aqui uma forma de eu parar e perceber que a aromaterapia também tem este lado de nós aprendermos a parar e olharmos para as coisas à nossa volta, inclusive olhar para aquilo que nós temos à nossa disposição, os nossos recursos, que são a natureza, não é? Porque os óleos essenciais são fruto disso e acho que às vezes, como hoje em dia em Portugal se foca tanto aqui na questão dos óleos essenciais em si, nós esquecemos que há todo um contexto para o óleo essencial aparecer. Há todo o para trás, não é? E isto não vem do nada, vem desde que se começou a utilizar as plantas como um recurso medicinal. E os óleos essenciais são um fruto disso, não é? Sim, sim, sim. Então, Ok, então, sim, pronto, excelente, deste aqui uma perspectiva do que é que te fez aqui mesmo iniciar este percurso e sem dúvida alguma que essa versatilidade, tudo isso que é excelente, não é? Porque nem sempre encontramos isso em tudo à nossa volta. O que é que eu te ia perguntar? Ia-te perguntar, ok, tu tomas esta decisão, tomas esta decisão de transformação de carreira, ok, tudo bem, é para aqui que vou, como é que tu começas a pôr isto em prática? Ou seja, a partir do momento que tu tomas esta decisão, ok, é isto que eu quero fazer para a minha vida toda, o que é que tu começas a mexer em ti, à tua volta, para conseguires concretizar isso? Eu sei que uma das formações que te deu aí, e vou-te deixar falar por mim, mas uma das formações foi aqui a certificação da aromaterapia do Instituto Português de Aromaterapia, mas para além disso, ou se quiseres falar um bocadinho sobre isso, tu é que vês aqui, não quero influenciar, mas como é que tu pões em prática esta transformação de carreira, não é? O que é que mexeu aí em casa, o que é que mexeu em tudo, na tua família na tua profissão, não é? A partir do momento em que tu decides então estudar e saber mais, como é que isso aconteceu, não é? O que é que aconteceu aí desse lado? Se quiseres partilhar um bocadinho connosco. sim, olha, foi assim um turbilhão, porque foi numa altura em que eu não estava já estava a pensar nisso, não é? E já estava a dar alguns passos nesse sentido, mas estava ainda bastante longe do meu raio de alcance, que seria isto. Então, basicamente, quando me surgiu o anúncio aliás, pronto, foi através das jornadas da aromaterapia, não é? A partir daí continuei a seguir. Depois surgiu a oportunidade do workshop e pensei, bom, olha, vou ver o que é que daqui vem. Não fazia a mínima ideia que isso ia ser lançamento de um curso, estava completamente a leste. Mas foi muito interessante porque eu fui ouvindo o workshop e ao longo do workshop as coisas que eu ia ouvindo iam-me fazendo sentido. E eu, ok, isto faz sentido, ok, parece-me que é por aqui. E basicamente, quando falas do curso e principalmente apresentas a ideia do Instituto Português de Aromaterapia, aquilo para mim foi um momento de, ok, é isto. Porquê? Porque me fazia sentido daquilo que eu tinha noção, que houvesse realmente aqui uma rede de apoio para avançar, porque eu, pronto, confesso que enquanto eu, Sílvia, tenho muita tendência em voltar atrás, em não prosseguir, também às vezes por causa de indecisão, mas o facto de saber que eu poderia ter ali uma base de suporte e de pessoas que me orientassem deixou-me muito mais tranquila por sentir que tinha ali uma rede de apoio. E isso para mim também me ajudou a sentir mais segura do avançar. Depois, obviamente, houve ali vários dias de fritar a pipoca, Pois. de pensar, ok, avanço nisto ou não, não é? Porque este tipo de formações são sempre um investimento que nós fazemos, não é? Que nem sempre, não é baixo, e também se assim fosse, provavelmente é porque não valeria a pena, as coisas têm o seu valor, e portanto, quando eu andei aqui neste impasse do vou, não vou, eu já fui muito naquela de se for é para ser a sério, se for é para recuperar este investimento, se for é para acontecer, não é para acumular mais um curso, não é para acumular mais uma coisa e ficar na gaveta. Portanto, eu acho que o facto de aqui eu não ter tanta disponibilidade financeira também me jogou aqui um bocado no se for para ir, vai ter que ser com tudo. Claro. Então, eu acho que nesse sentido isso ajudou-me e levou-me aqui um bocado nesta pressão, que eu considero até saudável, quando nós não deixamos isso esmagar-nos, não é? E levar demasiado, mas foi aqui uma pressão que eu considero saudável no sentido de
é para ser, vamos e é para avançar. E então, pronto, houve aqui muita conversa, não só com o meu marido, mas também com os meus familiares, com os meus amigos, para tentar perceber aqui também se seria de facto uma boa oportunidade de avançar, não é? Porque precisamos também, quando avançamos num sentido, ter noção do fora, não é? Porque às vezes nós depois ficamos ali naquela bolha do não, isto é maravilhoso e fantástico, mas precisamos também de olhar para fora e perceber, faz sentido, há pessoas a falar sobre isto, há pessoas que estão à procura disto, isto é algo que de facto está a acontecer no mercado, é de facto algo que está a crescer, as pessoas têm de facto interesse nisto, então há várias perguntas que nós devemos fazer e eu acredito que a sabedoria também está na multidão dos conselheiros e nós precisamos de facto aconselhar-nos com outras pessoas e expandir também aqui a nossa visão e o nosso raio de alcance para entender se é mesmo por aqui. Então houve aqui todo um processo, não foi assim um estalar de dedos em que eu decidi vou, foi num curto espaço de tempo, é verdade, não é? Porque as ofertas também são limitadas e as coisas também são assim porque se tem que avançar, não é? Então isso também me ajudou a tomar a decisão rápido, mas rolou muita água debaixo da ponte até isso de facto se concretizar. E houve muita conversa, muito analisar, muito pensar, ao contrário do que se possa parecer, apesar de na maioria do meu conceito e pessoas que disseram, olha, eu acho que isso não vai dar, mas ok, eu vou confiar e vamos andando. E, portanto, acho que de certa forma, às vezes também fui muito naquela do eu tenho que provar que sou capaz. E provaste. E acho que também foi um bocado nisso. Depois também fui encontrando pelo caminho várias coisas que me ajudaram. Portanto, no fundo, aqui o que foi a rampa de lançamento foi de facto o curso, porque eu precisava de facto de algo que me desse segurança e foi isso também que me fez perceber que há esta vertente da aromaterapia e de ser aromaterapeuta. Eu não tinha sequer noção de que isso existia antes do curso. Não tinha a mínima noção. Quando comecei a ouvir falar sobre isso é que eu fui começando a perceber o que isso era e portanto a partir daí em que eu fiz o curso e fizemos todo aquele processo, uma das coisas que eu fui fazendo ao longo do tempo também durante o próprio curso foi tentando colocar logo em prática aquilo que estava a acontecer. Porquê? Porque eu já tinha a página, eu já estava a fazer alguma coisa, o que eu fui fazendo foi tomando a consciência de que se é para fazer isto eu vou deixar todas as outras coisas de lado, é nisto que eu me vou focar. Portanto, basicamente foi aqui uma substituição do que eu já estava a tentar fazer, que não estava focado sequer, não havia sequer uma linha. Foi ali que eu depois comecei a perceber, ok, há aqui outra via, é por aqui que eu quero ir e comecei a focar-me naquilo que eu queria fazer. Depois, obviamente, que a partir do curso, quando nós já temos, eu às vezes as pessoas, eu quando entrei para o curso de. Eu estou a falar disto porque quando eu entrei para Ciências da Comunicação, aconteceu no primeiro ano, não é? Que é sempre aquele. Quando nós vamos fazer as licenciaturas, aquele primeiro ano é sempre aquele que toda a gente se queixa. Ai, mas porquê é que estamos a falar de tanta coisa que não tem nada a ver? Porquê é que nós estamos já a falar daquilo que é suposto? E porquê é que não estamos já só a falar de comunicação e estamos a falar de economia e de sociologia e de psicologia? Ah, por favor, temos mais coisa nesta vida. Mas aquilo que deu-me bases para hoje eu também estar a fazer aquilo que eu estou a fazer. Nós não podemos simplesmente fechar-nos na nossa bolha da especialização e é só isto. Nós precisamos ter também uma visão geral das coisas. Não podemos, obviamente, nós precisamos nos especializar e estar focados naquela área de interesse. Mas nós também precisamos ter uma visão daquilo que está a acontecer. E precisamos ter uma visão de cultura geral. E precisamos nos informar sobre as coisas. Então, basicamente, o que eu considero aqui é que, no fundo, aqui o curso de aromaterapia me deu as bases para eu depois começar a procurar também outras coisas noutros lugares, continuar a procurar na mesma fonte, mas aqui já ir com a segurança de é nisto que eu defendo, é estas coisas que eu quero fazer, é nesta base que eu quero trabalhar, é desta forma que eu quero utilizar, porque, por exemplo, uma das coisas com que eu me tenho confrontado bastante agora é com várias opiniões sobre ingestão ou não ingestão de óleos essenciais, e isto é sempre uma água que corre muito e que traz muita controvérsia, e portanto, se nós não tivermos aqui a base e saber do é por aqui que eu. Claro, tendo sempre aqui a consciência de que nós podemos mudar de opinião e podemos evoluir naquilo que nós consideramos importante. Mas, de qualquer forma, nós precisamos de bases que nos deem segurança de saber, ok, isto eu posso fazer, isto é possível, isto não é possível ou não. Então, eu estou a falar aqui num campo muito teórico e muito vago, não estou a dar muitos exemplos, mas isto só para dar aqui a ideia de que a partir do momento em que nós temos uma base que nos dê segurança, nós temos depois asas para procurar informação e conseguir aqui fazer de uma forma crítica o julgamento de
o que é que eu vou defender ou não vou defender como uso das ferramentas da aromaterapia. Então eu acho que isso é muito importante e nós precisamos ter esta noção de que nós precisamos ter uma visão ampla para depois podermos estreitar e podermos ter, e isto vai muito ao encontro também daquilo que eu estava a falar do consumo consciente, porque nós também consumimos informação e nós Sim. precisamos também de saber fazer isso de uma forma crítica e com um julgamento que nos permita não só estarmos firmes naquilo que nós defendemos, mas também dar segurança às outras pessoas e sermos sábios também aqui nas recomendações que nós fazemos. Com, com cautela, com cuidado, com uma boa avaliação das situações. Portanto, eu acho que no fundo foi aqui um percurso que foi indo e acho que agora espero É que um seja percurso, sempre. exato, mas é um percurso que nunca acaba, não é? É uma coisa que eu costumo dizer. Nós, quando entramos na aromaterapia, e podes concordar ou não comigo, mas quando nós entramos e começamos a trabalhar na aromaterapia, certamente que noutras áreas é muito semelhante, mas aqui também nós estamos em permanente construção, por assim dizer, não é? Permanente aquisição de conhecimentos, mesmo porque muito frequentemente vão saindo novos estudos que vão certificando determinadas situações e nós vamos percebendo, ok, já existe esta certeza também que determinado óleo essencial afinal também pode agir desta forma e começamos então também a adaptar-nos, porque é uma área que ainda existe, e ainda bem, mas cada vez existe mais investigação, portanto também existe aqui um conhecimento que deve ser feito permanentemente, não é? Isto não existe uma Sim, formação única e pronto, e acaba aqui e até logo. sim, Não concordo pode plenamente. existir, não é estático, não é? É um Concordo bocadinho plenamente. por aqui. Uma coisa que eu te ia perguntar é se pronto, nós ao longo do curso, nós os alunos, não é? Eu estou lá para vos ajudar, como é óbvio, mas todos os alunos, é uma das coisas que faz parte do curso, é no final do curso todos têm um projeto de implementação nas mãos. Isso é algo que acontece com todos os alunos. Portanto, no final toda a gente tem o projeto de implementação, onde tem lá tintim por tintim, onde é que vão estar, como é que vão falar, para quem é que vão falar, que preços é que vão cobrar, o que é que vão prestar como serviços, tudo, 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 tudo. De alguma forma isso ajudou-te na implementação do teu negócio ou o que é que tu tiveste aqui com maiores dificuldades na implementação do teu negócio? Eu lembro-me perfeitamente quando estávamos a fazer o curso, e eu acho que isso nunca me vou esquecer, numa das sessões, já no final do curso, em que tu dás um testemunho não estava à espera mesmo daquele testemunho em que tu dás no nosso Zoom do curso, em que tu dizes que antes de fazeres o curso nunca tinhas feito um vídeo, que nunca tinhas, já tinhas partilhado algumas coisas nas redes sociais, mas tinhas medo e que naquele momento, ainda não tinhas acabado o curso, mas naquele momento já estavas a fazer stories, imensas stories, já estavas a fazer diretos, já estavas a trabalhar muito, de uma forma muito diferente daquilo quando tu iniciaste o curso, não é? E aqui o que é que de alguma forma este projeto de implementação mudou na aplicação dos teus conhecimentos, o que é que te fez? Será que isto fez ou não? Não sei, diz-me tu. Uhum. Se isto fez ou não, aqui se deu este impulso, se te ajudou a pôr as coisas em prática. Sim. Em termos de fazer vídeos e de estar mais presente nas redes sociais, hum, o que eu considero que fez foi mais aqui dar uma segurança para eu falar da aromaterapia, porque quando eu comecei a vender os outros produtos eu já estava a fazer isso, se bem que de uma forma muito rudimentar. Isto é assim, a gente tem que ir fazendo para conseguir ganhar a prática e, portanto, ainda bem que eu comecei por aquilo, porque então fiz as asneiras todas nessa fase. E então quando passei para a aromaterapia já estava um bocadinho melhor. Pronto, para mim também nunca foi assim uma grande dificuldade falar, mas, ou aparecer em vídeos ou algo desse género, mas eu estava completamente destreinada, quer dizer, eu já não fazia isso há imenso tempo e para mim isso já estava assim muito fora de uma coisa confortável. Eu ficava bastante nervosa, passava horas para gravar um vídeo, portanto isto tudo se treina e é um músculo, não é? Agora, sem dúvida que o facto de eu ganhar segurança na aromaterapia, no meu conhecimento, deu mais segurança para depois também aparecer a falar sobre os assuntos, porque vir falar para encher chouriços, para encher chouriços, para mim não dá. Até as páginas que eu sigo, e que era isso que eu ia vendo, eu não sigo páginas para encher chouriços, eu sigo páginas que eu gosto do conteúdo e que me tragam realmente alguma coisa. Então, a partir do momento em que eu percebi, ok, eu agora aprendi e eu tenho conteúdo de valor,
eu vou partilhar isso, porque depois um dos medos que obviamente nós temos sempre, e eu acho que isso acontece com todas as pessoas e acontece comigo, é, epá, mas eu não sei o suficiente para estar a aparecer, eu não sei o suficiente para saber, e na altura nós falávamos bastante vezes sobre isso, e tu falavas muito sobre isso, depois também descobri algumas outras pessoas que me inspiraram muito nesse sentido, um, de nós simplesmente darmos a cara e falarmos e entrarmos e estarmos e portanto eu basicamente, pronto, fiz aquilo que estávamos a ser constantemente desafiados a fazer, que é pôr as mãos na massa e vamos fazer e ganhar a consciência de que eu nunca vou saber tudo. Por mais que eu estude, as coisas estão sempre a evoluir e eu acho que isso é uma coisa fabulosa que a ciência nos dá. E, aliás, essa é a base da ciência, é uma construção de conhecimento contínua. Portanto, são muito poucas as coisas que nós olhamos para a ciência e que dizemos são leis, como a gravidade. É uma lei, nós sabemos que é sempre assim, nunca vai mudar, mas tudo o resto é evidência que vai sendo construída em cima da evidência e de coisas que vão sendo construídas umas em cima das outras. Portanto, quando eu comecei a ganhar consciência disto, eu percebi, ok, se eu já sei coisas que eu sei que são seguras, se eu já tenho conhecimento que eu posso passar a pessoas que não sabem nada da aromaterapia, por que não falar? E uma das coisas que me ajudou foi termos isto e termos esta coisa aqui também de é para avançar, é para fazer, porque vocês não fizerem e nunca avançarem, nunca vão ter. Portanto, aqui não só o curso foi importante, mas também, pronto, não sei se posso referir, mas a verdade é que alguém que também me ajudou muito aqui a ter esta visão de ir e fazer foi também a Annie, que eu estou a seguir no Instagram, que ela desafia muito nesse sentido de nós temos que fazer, e depois fui vendo também outras pessoas que falavam sobre isso, do é preciso fazer, e depois de nós tomarmos a consciência de que para cada pessoa que partilha bons conteúdos, há 100 ou 200 que partilham coisas que não fazem sentido nenhum, como pessoas que partilharam durante muito tempo sobre o Covid, que era uma teoria da conspiração que não existia, que não era verdadeira e que não era real, não é? Portanto, nós temos que ter a consciência de que nós estamos hoje em dia numa sociedade em que nós precisamos construir o conhecimento. Isto passou a ser dos dois lados. Não há só já aquele canal que transmite aquelas notícias e que é tudo assim. Passou a haver uma construção que é de todos e que todos contribuímos para isso. Portanto, é nosso papel partilhar, é nosso papel falar das coisas. E se nós somos profissionais e se sabemos, é nosso papel e é nosso dever nós partilharmos aquilo que nós sabemos para continuar a construir aqui este conhecimento. Portanto, isso ajudou muito. Claro que não foi assim um clique, mas uma das coisas que também fez muita diferença foi quando eu consegui, por causa daquilo que eu estava a fazer nas redes sociais, ter alguém que confiou em mim para fazer uma sessão de aconselhamento comigo. E isso foi o ponto de viragem, e foi isso que eu partilhei na altura, que para mim foi o ponto de viragem, foi eu ter feito uma sessão de aconselhamento. Também, pronto, há casos e casos, não é? Há casos que são mais difíceis e mais complexos, Sim. e casos que não são tão difíceis. Aquele era um caso que não era tão complexo, no caso foi aqui uma situação de enxaqueca que a pessoa já tinha há muito tempo e conseguimos bons resultados e uma grande ajuda, e agora olhando para trás já vi o resultado disso também, e foi o eu sentir, ok, eu tenho segurança suficiente para pelo menos os casos mais simples eu avaliar e conseguir ajudar, e isso deu-me uma segurança e uma motivação de, ok, posso fazer pouco, posso não fazer muito, mas a pouco e pouco eu vou conseguindo fazer algo e vou conseguindo fazer. E na altura foi muito isso que eu também tentei transmitir aos meus queridos colegas que me têm ajudado muito na minha caminhada. E mesmo após o curso, há pessoas, pronto, que é normal nós mantermos contacto mais com algumas pessoas com que nós nos identificamos, mas eu tenho sentido mesmo que tenho daquele lado pessoas que estão lá também até para, se for preciso, discutir casos e pedir outras opiniões. E eu acho que o nós podermos ter isto é fabuloso e é fantástico, porque nós estamos aqui também agora em Portugal a construir uma profissão que não existe aqui. E uma das coisas que depois aconteceu, depois de eu conhecer depois de eu fazer o curso, foi abrir-me aqui as portas para eu também começar a olhar para o que está a acontecer noutros países e começar a perceber onde é que nós podemos chegar e aquilo que nós podemos fazer. E é por isso que eu disse logo no início que o que me convenceu foi, de facto, vai haver um Instituto Português de Aromaterapia que nos vai permitir aqui construir, de facto, uma profissão que nos dê reconhecimento, e que dê segurança às pessoas para que elas possam entender isto pode ser ajuda para mim. E pronto, e depois eu aqui também começo às vezes a sonhar com muitas coisas muito mais além, mas também sonhar não faz mal, não é?
então nós sonhamos com o que nós quisermos, mas é um sonho que eu sinto que é fundamentado e que não é uma irrealidade ou uma utopia, algo que nunca vai acontecer, porque é algo que já está acontecendo noutros países e nós podemos trazer isso para aqui. E o facto de nós podermos estar a construir algo desse género, para mim motivou-me muito e deu-me muita segurança e muita alegria de poder participar disto, porque é a possibilidade de nós todos em conjunto podemos aqui de facto trazer uma mudança naquilo que é o mercado em Portugal neste aspecto. Portanto, para mim foi. Portanto, há sempre, é por isso que eu digo, há sempre várias coisas que contribuem para esta construção. Umas têm mais impacto do que outras, mas todas fazem parte, e é por isso que nós precisamos ter aqui sempre esta visão de ampliada e tentarmos procurar aquilo que nos vai ajudar e que nos vai permitir fazer aquilo que nós gostaríamos. Então, pronto, é tudo muito neste sentido. Claro que houve coisas que me marcaram mais, e sem dúvida que aqui a minha. Pronto, já estou a dizer rampa de lançamento como se já estivesse muito alto, mas aqui a minha rampa de lançamento foi começar pelo curso do Instituto Português de Aromaterapia e pronto, e obviamente que há muitos cursos já que eu quero fazer e muitas coisas, mas é aquilo que eu disse, a minha prioridade é fazer, conseguir de facto estabelecer e recuperar o investimento para poder investir mais, porque eu acho que isso é uma coisa que também é muito importante para quem quer começar algo ou quer começar um negócio, nós precisamos de facto investir, não podemos avançar sem investir, mas devemos fazê-lo na medida que nós podemos. E hoje em dia o facto é que as redes sociais nos permitem começar investindo zero. Zero. Claro, zero no sentido de, obviamente precisamos de uma formação, não é? Não Sim, precisa- não, mas investes, sim, mas mesmo depois da formação investes tempo, não é? Se tiveres que abrir uma loja ou um gabinete físico, vais ter que investir dinheiro também, não é? Exato, Agora no online tu consegues começar a fazer sessões de aromaterapia a custo zero, basicamente, não é? Porque a não ser que pagues o software, mas nem precisas, que até é gratuito, o Zoom, por exemplo, exato. se quiser fazer sessões em Zoom é gratuito um para um, portanto nem sequer precisas de investimento nessa parte, claro que tens que investir tempo, não é? É obrigatório, mas é assim, nós normalmente ou investimos tempo ou investimos dinheiro, uma Exato. das duas coisas, às vezes temos que investir as duas, portanto uma das duas pelo menos vão ser investidas de certeza. E Sim, é e vamos ter sempre que fazer as duas. A questão é que nós podemos conseguir fazê-lo de uma forma até mais rápida, provavelmente, porque não temos que ter as duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, nós podemos não ter a capacidade financeira, mas podemos ter o tempo, que também tem valor, e podemos usá-lo para o investir nisso. E no facto é muito aquilo que eu estou a fazer neste momento. Portanto, aqui nós temos uma possibilidade que se calhar há uns anos atrás nós não teríamos, porque a priori, obrigatoriamente, nós teríamos que ter capacidade financeira para investir. E aqui estamos a falar de valores mais baixos, não é? E se calhar podemos até investir em coisas mais importantes, como investir mais na formação do que na abertura de um espaço físico. E se calhar durante mais tempo podemos até ter o objetivo de um dia passar para o presencial, mas podemos investir muito mais em formação porque não vamos ter despesas com uma renda, não vamos ter despesas com luz. E então eu acho que isso é uma vantagem muito grande e que nós devemos mesmo explorar, porque nos pode aqui muito ajudar nesta questão de sermos empreendedores. Sim, e no iniciar, não é? Que é aqui a fase mais difícil, não é? Depois de já Exato. termos uma carteira de clientes, depois já temos a agenda cheia, tudo isso, assim, aí começa a ser muito mais fácil de investir e pensar em ampliar o nosso projeto e ter espaços físicos, se for o caso, tudo Uhum. isso. Mas numa fase inicial, isto é como toda a gente, não é? Temos sempre que começar por algum lado. O importante é começar. E se pudermos ter esta possibilidade de começar de uma forma tão simples quanto pelo online, é excelente, não é? É mesmo Exato. excelente e é mesmo uma oportunidade que muita gente não teve, não é? Uhum. Nós agora temos esta grande oportunidade, temos que a aproveitar ao máximo, não é? Exato. E também é ampliar muito aqui a possibilidade de ajudar as pessoas, não é? Porque se tu estiveres a trabalhar apenas e só no presencial, existe um raio máximo em que as pessoas se vão deslocar, não é? Raramente vai acontecer uma pessoa ir do norte do país para o sul do país de propósito para ter uma sessão com alguém, não é? Pode acontecer em algumas situações, mas é muito raro isto acontecer. Agora, o mais certo é alguém que está ali naquele raio vai estar em contato contigo. Quando falamos no online, assim, o que nos limita mais é a nossa língua, caso contrário, não existe Sim, limitação, não é? Podemos trabalhar com todas as pessoas que possam precisar de nós e que nós possamos ajudar,
falem a nossa língua, pelo menos isso é importante, não é? Quando não é na nossa língua é muito mais difícil, mas pelo menos isso. E então nós temos aqui uma abrangência muito maior, existem muito mais pessoas que podem precisar de nós e se calhar não têm a quem recorrer e que a partir daquele momento já têm a quem recorrer, porque já podem trabalhar connosco e nós estamos a começar a construir a nossa carreira, o nosso percurso e podendo ajudar cada vez mais pessoas diferentes, o que é Sim. excelente também, não é? Da área Sim, eu já acompanhei pessoas desde o norte a sul de Portugal. pronto, eu também sou um exemplo disso, não é? Eu sempre trabalhei Sim, com portugueses e estou super longe, não é? Portanto, temos aqui esta completa possibilidade de o fazer. Claro que há situações que têm mesmo que ser presencial, sim. Algumas situações é sim. provável que tenha que existir aqui uma questão presencial, mas estamos a falar que se calhar é 1% das situações. Nós, com a aromaterapia, conseguimos ter aqui algumas técnicas de poder utilizar mesmo sem estar com o cliente presencialmente. E isto também é uma vantagem, não é? Nesta profissão, é que de facto temos esta vantagem também. Não, por exemplo, na massagem não é bem assim, não é? Fazer uma massagem à distância não é fácil, não é? Não sei se alguém consegue, no máximo consegue ajudar na automassagem, pronto, também já é uma boa ajuda. Mas não existe a manipulação à distância. Agora, no nosso caso, pode existir de facto o aconselhamento e o acompanhamento que nos permite também acompanhar muito mais perto estas pessoas, porque se fosse no presencial, a pessoa tinha que vir ter connosco a uma determinada hora, tínhamos que estar lá disponíveis. Se for no online, nós conseguimos acompanhar muito mais pessoas, muito mais frequentemente também, de uma forma muito mais próxima do que se fosse no presencial. Não é? Eu acho que aqui nós conseguimos tirar muitas, muitas vantagens mesmo. Sim, sim, sim. Até uma das coisas que eu, para mim, é muito importante é poder aqui ajudar as pessoas também a serem autónomas. E o facto de nós estarmos no online permite-nos o quê? Que a pessoa surge-lhe uma dúvida. E ela pode, se for uma dúvida rápida, né, dependendo da situação, e se já houve uma avaliação prévia, e se nós já estamos a seguir essa pessoa, nós podemos, numa situação SOS, responder e dar alguma dica, alguma informação que possa ser útil para a pessoa utilizar. Então tem também essa vantagem que eu acho que é muito útil, portanto, nesse sentido, trabalhar online permite muito isso, nós ensinarmos de facto a pessoa a ser autónoma, e isso para mim é muito importante, até por causa daquilo que nós estávamos a falar no início, nós aprendemos a cuidar da nossa saúde e agirmos de uma forma preventiva, e neste aspecto nós podemos usar muito a aromaterapia nesta perspectiva de prevenção, mas para o fazer nós precisamos utilizar e precisamos saber como, e por isso nós podemos ensinar as pessoas a fazê-lo enquanto estão em casa e nós também, e poupamos tempo de deslocações e conseguimos, às vezes, de uma forma muito mais efetiva, ajudar e de uma forma até muito mais presente do que sou no presencial. É mesmo isso, é mesmo isso, é muito mais, aqui muito mais próxima, não é? Sem dúvida alguma. Ok, Silvia, então diz-nos como é que agora, aqui a nossa super aromaterapeuta, como é que estás a trabalhar neste momento com os teus clientes, como é que as pessoas te podem conhecer, para já nos deste aqui uma perspectiva de como é que foi esta transformação, o que é que te fez dar o clique, como é que foi este processo mesmo de transformação, onde é que tu te inspiraste mais, com quem é que tu te inspiraste, como é que tudo isso correu, mas e agora? Falando do agora, como é que as coisas estão a correr agora, como é que tu estás a trabalhar, como é que as pessoas te podem acompanhar? Conta-nos tudo. Então, claro que estou em várias redes sociais, mas o meu foco tem sido mesmo o Instagram, porque permite ter aqui uma relação que eu acho que acaba por ser mais próxima com a pessoa que está do outro lado e permite-nos aqui nós também percebermos melhor quais são as necessidades das pessoas e como é que podemos ajudar. E uma das coisas que eu tenho feito é agora. Provavelmente vou agora estar de férias, vou ter que fazer uma interrupção, mas eu tenho feito sempre às quartas-feiras um direto em que eu partilho algumas informações sobre a aromaterapia e normalmente os temas são votados e tento mais ou menos dar ali a possibilidade das pessoas dizerem qual é a maior necessidade que elas têm na altura para ir também ao encontro daquilo que as pessoas precisam. Não são diretos que ficam disponíveis durante muito tempo, eu normalmente não estou a deixar disponíveis, mas este mês de setembro eu estou a deixar 12 horas disponível, portanto é de aproveitar, porque tem não só para ver em direto, que tem sempre a vantagem de poderem depois esclarecer dúvidas e fazerem perguntas, mas tem depois também a possibilidade de ver durante 12 horas, porque eu estou a produzir no fundo conteúdo para algo que eu quero fazer lá mais para a frente, que ainda estou a estruturar, então estou a guardar toda essa informação e todo esse material. E, portanto, eu já tenho um website onde podem consultar todos os serviços que eu estou a oferecer neste momento, que está em www.silvialima.pt,
mas onde eu estou mesmo e invisto muito tempo é no Instagram. Tenho já lá várias dinâmicas que estão a decorrer e é onde eu mais gosto de falar com as outras pessoas. O que eu estou a fazer mais neste momento são sessões de aconselhamento específico individual, embora já tenha assim previsto algumas em grupo, mas tenho estado mais focada nesta questão por agora e tenho feito também já alguns workshops com outras entidades e alguns webinars também, então tenho focado mais nesta questão e ainda estou a aproveitar que ainda posso para explorar muito aqui o individual e a atenção especializada, que eu acho que me apaixona muito e que eu acho fundamental. Nós podemos debruçar-nos às vezes sobre um problema específico, por mais simples que seja, e podermos ajudar aqui com soluções que sejam efetivas, naturais e que ajudem. Portanto, é basicamente isso que eu estou a fazer agora e é onde me podem encontrar. Ok, ok. Depois eu coloco o teu Instagram aqui na descrição deste episódio, para que todas as pessoas consigam entrar também no teu Instagram e consigam seguir. De facto, tu fazes imensos diretos lá, porque eu vou acompanhando também, dás imenso conteúdo nas tuas stories, nos teus posts, portanto, sem dúvida alguma que devem seguir a Sílvia e acompanhar o seu trabalho e vão ver que vão ter uma entrega de conteúdo fantástica mesmo, e não apenas e só ali a 200% só aromaterapia, não. A Sílvia fala também de outros temas, fala muito da prevenção e fala mesmo da utilização de outras ferramentas que não seja apenas e só os óleos essenciais. Portanto, tem aqui uma visão mais abrangente, numa visão muito familiar do apoio para as vossas famílias, e também na prevenção, que também é super, super importante. Sim, sim. Sim, no fundo eu sou uma mãe que está a tentar ajudar outras mães a fazer aquilo que eu estou a fazer com os meus filhos e comigo própria. Basicamente é isso, é vendo a necessidade e sabendo o quão importante para mim é buscar aqui soluções mais naturais e também o ter ganho alguma consciência de que nós precisamos também mudar muito os nossos hábitos de consumo por causa dos produtos que nós utilizamos, não só pela nossa saúde principalmente, mas também por causa do impacto que nós estamos a ter no meio ambiente. Então, para mim, no fundo, o meu foco é muito este, é poder mesmo ajudar outras mães aqui a encontrar soluções naturais para cuidarem de si, para poderem cuidar melhor dos seus filhos. Sim, para poderem prevenir também, não é? E Estás sempre a poderem falar prevenir, sim. também. Cuidar no sentido primário de prevenção e, se for necessário, também agir em alguma situação específica que apareça. Ok, ok. De qualquer forma, também estás a fazer sessões. Isto é a entrega de conteúdo gratuito, portanto, no Instagram. Agora, a Silvia também está disponível para fazer sessões, para quem também precisar de um acompanhamento mais individualizado. Claramente que deve fazê-lo em sessão, porque é mesmo assim que acontece, não é? Nós vamos entregando conteúdo, mas de uma forma generalizada. Sempre que temos uma situação mais individual, obrigatoriamente tem que ser analisada individualmente, como já falamos aqui desde o início, que é muito importante. Não é só focar o sintoma, é focar também a causa desse sintoma, não é? E a Silvia também estará disponível para tudo isso. De qualquer forma, eu deixo aqui na descrição o teu website, o teu Instagram, para que toda a gente possa então seguir o teu trabalho, e agradeço-te imenso a teres vindo aqui falar um bocadinho mais desta parte pessoal também, não é? Aqui um bocadinho da tua transformação, aqui o que é que aconteceu da tua vida, não é? Não tinhas a obrigatoriedade de expor a tua vida desta forma, e agradeço-te por teres feito, porque de facto muitas das vezes há muitas pessoas também, como tu estavas naquele momento em que de facto não sabias muito bem, ok, eu tirei esta formação, mas se calhar não é bem isto que eu quero fazer, há aqui algo que eu preciso ter mais paixão nisto, e com um propósito de vida diferente também, e muitas das vezes estes podcasts também vêm aqui inspirar todas estas pessoas que às vezes estão ali um bocadinho em cima do muro e não sabem muito bem, eu adoro isto, eu gosto muito disto, mas não sei se isto é bem para mim, se isto é possível, se não é, se posso começar do zero, e tu começaste do zero, vamos dizer assim, de alguma forma, não é? E do zero tu consegues hoje em dia já ter os teus clientes, consegues estar a divulgar o teu trabalho, consegues estar a trabalhar ativamente e a 100% na aromaterapia. Claro que a maternidade está aí, não é? E se nós nunca largamos os nossos filhos, mas a verdade é que a tua profissão neste momento é aromaterapia. Portanto, Sim. estes dias eu vi um direto teu em que tu dizias mesmo isso. Eu, neste momento, a minha profissão é ser aromaterapeuta. Portanto, eu estou aqui disponível para vocês. Estavas a dizer isto num direto Instagram. Eu estou aqui disponível para vocês enquanto aromaterapeuta, porque esta é a minha profissão. E é a realidade, não é? Neste momento vives disto a 100%, portanto, temos aqui uma pessoa
100% disponível para quem precisar então de ter apoio na aromaterapia e também consumir conteúdo que queira consumir, não é? Porque podem querer consumir o conteúdo primeiro. Tens imensos diretos gravados também no Instagram, correto? Tens lá muitos. Tenho principalmente entrevistas e pretendo agora nos próximos meses fazer mais entrevistas. Tenho algumas que já estou aqui a preparar que eu acho que vão ser muito interessantes. Portanto, vão dar uma olhadela. Estejam atentos, não é? Isso é que é importante. Estejam atentos, passem por lá, sigam a Sílvia e não percam o próximo episódio, porque também vamos ter um episódio na próxima semana com um novo convidado aqui no nosso Aroma Voice. Sílvia, muito obrigada pela tua prestação e muito obrigada por teres cá estado, pelo teu tempo e pela tua dedicação também. Muito obrigada eu, porque é mesmo um privilégio poder também partilhar a experiência, porque tal como a mim me ajudou a ouvir a experiência de outras pessoas, espero também que aquilo que eu partilhei possa ajudar outras pessoas também neste sentido. E foi mesmo um prazer estar aqui à conversa sobre algo que me fascina tanto, que me apaixona, e também sobre o meu percurso, não é? Que pode ser mais ou menos interessante, mas acho que nós nos depararmos com várias histórias e várias realidades nos ajuda aqui também a tomar decisões e decidir por que caminho é que nós queremos ir. Sem dúvida alguma, sem dúvida. E tenho a certeza que vais ser aqui um motivo de inspiração para muita gente, acredita. Podes não ter essa certeza absoluta, mas eu tenho a certeza absoluta, porque aquilo que tu me dizias inicialmente, muita gente me diz, essa transformação, será que vale a pena ir por aqui? Será que isto tem mesmo futuro? Será que eu consigo fazer isto uma profissão? Será que isto é para mim? Estas são as perguntas que eu ouço muito, muito, muito frequentemente, que me perguntam mesmo isso. Será que isto vale a pena investir na aromaterapia? Será que isto é algo que eu posso fazer isto numa profissão? Ou isto vai ser sempre um passatempo ou não? E tu provas aqui, tu és a prova viva em que é possível transformar uma vida, transformar uma carreira, ter uma licenciatura e de repente mudar para outra área totalmente diferente, uma área de paixão, que tem todos os frutos que nós estamos aqui a ver e tudo aquilo. Olha, deixa-me só partilhar esta frase porque Diz. está muito alinhada com isto que eu ouvi esta semana, que é: o sucesso é uma atitude. E eu, sem saber, estava a fazer isto. Não é que eu me considere assim uma pessoa extremamente bem-sucedida, mas para os meus objetivos eu estou a conseguir cumpri-los e estou a conseguir fazer. Portanto, também tem muito a ver com nós decidirmos: vou fazer, vou pôr as mãos na massa, com a consciência de que há coisas que não vão correr bem pelo caminho, mas que vamos aprender e que vamos avançando. Parados é que não acontece nada. É isso, mas é normal, faz parte, não é? Enquanto nós não colocamos as mãos na massa, nós nunca vamos ter experiência. É normal, não é? Quando me dizem, antes mesmo de entrarem nos cursos, costumam-me dizer, mas como é que eu me vou sentir preparada para fazer uma sessão? Vais ter que fazer. Vais ter todo o conhecimento para conseguires fazer a tua sessão, mas depois tens que ir fazer, porque se tu nunca fizeres uma sessão, nunca te vais sentir preparada para fazer uma sessão. Exato. Não é? Não adianta fazer 20 mil cursos, se tu nunca fizeres, nunca começares, nunca vais ter essa preparação. A prática leva à perfeição. Tal e qual, não adianta. A mesma coisa com os vídeos, não é? Como é que eu consigo ter a certeza que os meus vídeos vão ficar bons? Desculpa dizer-te, mas nunca vais ter essa certeza, porque eles nunca vão ser bons. Vais poder sempre melhorar. Tu hoje fazes um, amanhã fazes outro, podes fazer durante um ano, mas daqui a um ano vais fazer sempre muito melhor no dia seguinte do que o dia anterior. Vai acontecer sempre assim, é normal, mas enquanto nunca fazemos, nunca conseguimos fazer melhor, não adianta, não é? É preciso fazer, é preciso dizer, ok, vai ficar perfeito. De certeza que não vai ficar perfeito, mas vai ficar feito, não é? E que no dia a seguir vamos conseguir fazer melhor, porque já temos ali uma experiência para poder corrigir, não é? E sem dúvida que tu também és um exemplo disso, porque tu começaste, meteste as mãos na massa, estavas a dizer, fizeste mesmo uma sessão antes mesmo de terminar o curso, e isso foi aqui a reviravolta principal, não é? Porque foi quando tu sentiste, ok, então imagina que nunca tinhas feito aquela sessão, não é? Como é que tu hoje em dia te irias sentir? Ainda com todas aquelas inseguranças que tinhas naquele dia. Porque essas inseguranças não iriam passar nunca, enquanto tu nunca... Tu podes saber tudo e mais alguma coisa, podes ter a parte técnica toda, a parte teórica toda, mas a prática é fundamental e é importante fazer. Perfeito não vai ser, mas fica feito. E no dia a seguir vamos conseguir melhorar, e depois vamos voltar a melhorar, e depois vamos voltar a melhorar. E quando nós acharmos que está perfeito, no dia a seguir vamos conseguir fazer melhor ainda do que aquele dia que já estava perfeito, supostamente. Portanto, eu tenho muito esta ideia de que perfeito nunca fica, porque nós vamos conseguir sempre melhorar. Agora pode ficar bem feito, ok, tudo bem, mas à primeira ficar bem feito é um bocado difícil. Portanto, eu não sou nada perfeccionista e pronto, sei que isso às vezes também não é propriamente uma qualidade, mas a verdade é que nos permite avançar. E se eu ainda hoje estivesse à espera de algo perfeito na minha vida,
nunca tinha avançado com nada, não é? Estava exatamente no mesmo sítio. Portanto, isso não me iria ajudar em nada, de certeza absoluta, não é? E a verdade é que nós temos que, às vezes, fechar um bocadinho os olhos e deixar-nos levar e bora lá, de frente é que tem que ser, porque senão as coisas não avançam, não é? Sem E foi muito dúvida, e é quando nós de facto começamos a fazer as coisas e a colocar em prática que nós começamos também a perceber as questões que precisamos melhorar e onde é que precisamos investir mais, o que é que precisamos aprender mais. E principalmente na aromaterapia, eu vejo que a prática constante faz muita diferença, porque há muita coisa que tem de ser por nós experimentarmos, por levarmos a pessoa a experimentar, por ela testar nela própria, porque não é como os medicamentos convencionais, que foram, houve ali um teste que se sabe que aquele resultado vai ser sempre assim em todas as pessoas, porque há ali uma base. Aqui é diferente e eu acho que também, mas é isso que tu dizes, como em tudo, a gente só consegue começar a aprender bicicleta, andar de bicicleta quando começamos a andar de bicicleta, temos que cair, andar, voltar a ir para a bicicleta para conseguir aprender a andar na bicicleta. E aqui é a mesma coisa. E também a partir do momento em que conseguimos aprender, vamos aperfeiçoando, não é? Eu posso aprender a andar de bicicleta, mas não vou ser uma ciclista profissional a não ser que eu treine. claro, Aqui acaba por ser a mesma coisa. Nós precisamos tem que ser. fazer para aperfeiçoar, para melhorar, e eu acho que se nós tivermos muito aqui o objetivo de ajudar o outro, nos empenharmos naquilo que nós estamos a fazer, não há razão nenhuma para não sermos, não conseguirmos ser bons naquilo que estamos a fazer ou conseguirmos ser efetivos também nas soluções que vamos apresentando. Tudo é uma construção e uma caminhada, não nascemos ensinados e Não também é? não nascemos treinados. E não há cliques assim rápidos, é uma caminhada e em muitas das coisas nós temos que olhar como uma maratona e não como uma corrida de 100 metros. É verdade, é verdade. E é uma caminhada para a vida, não é? É algo que lá está, é aquilo que também falávamos há bocadinho, é mesmo para sempre. É uma coisa que quando nós entramos, vamos estar sempre a aperfeiçoar cada vez mais e a saber mais isto e aprender mais sobre aquilo, a ter mais experiência nisto, a ter mais experiência naquilo, não é? Depois acho que chegamos ali a um ponto em que ficamos de tal forma viciados, por assim dizer, não é? Em que depois, ok, então, é uma coisa com os vídeos, isto acontece imenso, não é? E depois mesmo com as sessões também começa a acontecer. Ao início nós estamos ali com muitos receios, isto não vai correr bem, isto não vai correr bem, vai haver sempre ali qualquer coisa que nos vai dar receio, mas a verdade é que nós depois começamos a chegar a um ponto em que já temos uma segurança totalmente diferente e que já estamos quase viciados naquilo, só queremos fazer, em vez de fazer um post, se calhar fazer um vídeo, não é? Em vez de estar a falar com o meu cliente ao telefone de 5 minutos, se calhar vou dizer, olha, vamos já fazer uma sessão rapidamente e vamos já perceber qual é a situação. Partimos logo para a ação de uma forma muito mais fácil. É como as pessoas que inscrevem-se no ginásio, inicialmente testam ir ao ginásio, chegam ali a um ponto em que ficam viciadas naquilo e vão para o ginásio todos os dias, e se não forem já é um problema enorme, porque já se começam a sentir tão bem naquilo que estão a fazer, e já sabem o bem que aquilo lhes faz, que têm que continuar. E nós acabamos por ter também isto aqui com a experiência, não é? Esta Claramente. Eu, quando comecei a fazer diretos às quartas-feiras, era um stress e uma ansiedade a primeira vez que fiz, eu não conseguia almoçar sequer. Mas agora já, às vezes ainda dá aquele nervoso miudinho, porque nunca sei o que vai acontecer do outro lado, mas e se a ligação vai funcionar, se não vai cair nada, se não vai correr mal, há sempre ali um grau de incerteza, mas já não vou com aquela ansiedade tão grande que já não consigo sequer raciocinar ou todo o meu corpo treme. Claro que depois nada como nós fazermos uso dos nossos óleos essenciais para também acalmarmos um bocadinho aqui o corpo, mas muito também tem a ver com a nossa disposição mental e com o nós estarmos confortável com fazer, estarmos habituados, o já não ser uma coisa completamente estranha. E de facto, quer dizer, eu mesmo, se comparar o primeiro direto que eu fiz e o último que fiz agora esta quarta-feira, já há diferenças. Vai claro. sempre haver diferenças e nós vamos sempre melhorando. E há alturas em que paramos um bocadinho e depois quando recomeçamos custa sempre um bocadinho mais, portanto é mesmo o fazer e ir e deixar ir e fazer. E é assim que crescemos, é assim que evoluímos, é assim que conseguimos fazer melhor, porque se nunca fizermos também nunca vamos conseguir fazer melhor, não existe termo de comparação, tem que existir um termo de comparação para ser melhor, não é? E sem dúvida que é pôr as mãos na massa, arregaçar as mangas e bora lá que para a frente é que é caminho, não é? É mesmo assim. Olha Silvia, então
então já nos esticamos aqui um bocadinho no tempo. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigada pela tua participação. Não se esqueçam de seguir então todo o trabalho da Sílvia e espero em breve poder ter-te aqui novamente. Vamos ver como é que corre. Obrigada, Sílvia, mais uma vez. Obrigada, muito obrigada.